Se eu tivesse que começar do zero hoje, sem shape, sem experiência, sem saber nada de treino, sem entender nada de dieta, mas com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente da maioria das pessoas que entram na academia. E eu tô falando isso porque eu vejo isso todos os dias na prática, com alunos presenciais, com alunos da consultoria online, com gente que chega perdida, sem direção, fazendo o que dá na cabeça ou o que alguém falou para fazer e acaba demorando muito mais tempo do que deveria para ter resultados. A real é que a maioria das pessoas não falha por falta de esforço, falha por falta de direção. A pessoa vai até para academia, treina e até tenta, mas ela não entende o que realmente importa. Então ela fica girando em falso, tentando coisas que de forma alguma dá resultado, ou fazendo coisas que geram pouco resultado. Então, se eu tivesse começando hoje, a primeira coisa que eu faria não seria nem escolher qual treino fazer, nem pensar em dieta, nem nada disso. A primeira coisa que eu ajustaria seria a minha mentalidade em relação ao processo. Porque se você começa errado na cabeça, você vai executar tudo errado depois. A maioria entra na academia achando que em um mês vai mudar o corpo, que em 3 meses vai estar com shape, que em pouco tempo já vai estar diferente. E quando isso não acontece, desanima. Começa a pular de estratégia em estratégia, trocando treino toda hora, mudando a alimentação toda semana e no fim não constrói nada sólido. Se eu tivesse começando hoje, eu já estaria sabendo que a hipertrofia é um processo lento, que leva tempo, que exige consistência e que não existe atalho. Isso muda completamente a forma que você encara o treino. Depois disso, aí sim eu iria começar. E aqui é onde a maioria complica uma coisa que deveria ser simples. Se eu começasse hoje, eu não inventaria moda. Não ficaria procurando, pesquisando treinos mirabolantes. Não sairia copiando o treino de influencer. E não ficaria trocando de exercício toda hora. Eu focaria no básico bem feito, porque é isso que realmente funciona. Montaria um treino simples e organizado, que eu consiga repetir ao longo da semana, porque é repetindo que você melhora a sua execução, que você ganha força e consegue progredir. Eu treinaria de 3 a 5 vezes por semana, dependendo da minha rotina, mas sem exagerar, porque outro erro comum é achar que quanto mais treina, melhor, e isso não é verdade. Treino não é só estímulo, é também recuperação. Então, se organizar meu treino de forma que eu consiga treinar bem e recuperar bem, eu dividiria os grupos musculares de forma inteligente, garantindo que todos fossem treinados com frequência suficiente sem sobrecarregar. Na escolha dos exercícios, eu focaria em movimentos que eu consiga executar bem, que eu sinta o músculo trabalhando e que eu consiga evoluir carga ao longo do tempo. Não adianta você escolher exercício porque é mais bonito ou porque viu um famoso realizando aquele exercício. Eu já tive um aluno que fazia 10 exercícios diferentes, cheio de variação, mas não evoluía em nada. Quando a gente simplificou e focou em exercícios que realmente dão resultados, o resultado começou a aparecer. Então, se eu tivesse começado hoje, eu escolheria menos exercício, mas faria eles muito bem feitos. Outro ponto que eu daria muita atenção desde o início é a intensidade, porque muita gente acha que treina pesado, mas não treina. Treinar pesado não é gritar, não é colocar cargas aleatórias, não é fazer qualquer coisa até cansar.
Treinar pesado de verdade é chegar próximo da falha muscular, é fazer série com foco, com controle, com boa execução, realmente desafiando o músculo. Se eu tivesse começado hoje, eu já estaria com essa mentalidade de que cada série precisa valer. E junto com isso vem um dos pontos mais importantes de todo, que é progressão. Se eu tivesse que resumir hipertrofia em uma palavra, seria progressão. Porque não adianta você fazer o mesmo treino com a mesma carga, com o mesmo número de repetição durante semanas e meses e esperar que o corpo mude. O corpo se adapta, então eu teria uma regra muito clara. Em todo treino, eu tentaria evoluir alguma coisa. Pode ser uma repetição a mais, pode ser um pouco mais de carga, pode ser execução melhor, mas eu nunca ficaria estagnado. Na prática, eu vejo muita gente entrando na academia, faz o treino, mas não acompanha nada. Não sabe quanto pegou na semana passada e não sabe se evoluiu, não sabe se está melhorando. E aí, como essa pessoa vai progredir? Então, se eu tivesse começado hoje, eu anotaria os meus treinos, acompanharia a minha evolução, anotaria minha carga, quanto que eu peguei antes, quanto vou pegar amanhã, e trataria isso como um processo de melhoria contínua. Agora, falando de erros que eu evitaria, isso aqui talvez seria uma das partes mais importantes. Eu não ficaria trocando de treinos toda hora. Eu vejo gente que muda treino toda semana, às vezes a cada 15 dias. E isso atrapalha muito, porque não dá tempo para o corpo se adaptar. Você não consegue produzir, não consegue progredir. Você sempre fica começando do zero. Eu manteria um treino por um tempo suficiente para ficar melhor nele a cada dia. Eu também não treinaria sem critério. Nada de chegar na academia e decidir na hora o que fazer. Eu já chegaria com um treino definido. Sabe o que eu vou fazer? Quantas séries? Quantas repetições? Qual a carga aproximada? Isso parece simples, mas faz muita diferença. Outro erro que eu evitaria é buscar atalho. Não existe suplemento milagroso, não existe técnica secreta que vai acelerar tudo. O que funciona é o básico bem feito, repetir por muito tempo. Na alimentação eu também não complicaria nada. Eu não faria dieta maluca, muito menos sairia cortando tudo e nem fazendo coisas extremas. Eu garantiria uma ingestão de proteínas adequadas. Comeria comida de verdade. Organizaria minhas refeições de forma que eu consiga manter ela todo dia. Porque dieta não é o que você faz por uma semana. É o que você consegue sustentar. E aqui é um ponto que eu vejo muito na prática, tanto no presencial quanto na consultoria online. Quando o aluno começa a simplificar e ser consistente, o resultado aparece. Já vi gente que tenta fazer tudo perfeito por poucos dias e depois largava e não evoluía. E eu já vi gente que fazia o básico, sem perfeição, mas com consistência, e evoluía muito mais. Então, se eu tivesse começando hoje, eu focaria em ser consistente e não perfeito. Outro ponto fundamental que eu não ignoraria é o descanso. Muita gente acha que resultado vem só do treino, mas o corpo cresce fora da academia. Então eu cuidaria do sono, tentaria dormir bem, respeitaria os intervalos entre os treinos. Não ficaria treinando o mesmo músculo todo dia, achando que isso vai acelerar o processo. Isso só atrasa. Se eu tivesse que montar um resumo prático do que eu faria, seria mais ou menos assim. Eu ajustaria a minha mentalidade, montaria um treino simples e eficiente.
treinaria com intensidade de verdade, manteria uma alimentação organizada e sustentável e seria consistente ao longo do tempo. Parece simples, mas é simples. O difícil é fazer todos os dias. Talvez a maior diferença entre quem tem resultado e quem não tem não está no conhecimento, mas na execução. Porque informação hoje tem de sobra. O problema é que as pessoas não aplicam ou aplicam por pouco tempo. Então, se eu tivesse começando hoje, eu não faria buscando mais e mais informação o tempo todo. Eu pegaria o básico e aplicaria. Agora eu quero te fazer uma pergunta e me responde com sinceridade. Se você olha para o seu treino hoje, você está fazendo isso que eu te falei ou está caindo nesses erros? Porque entender isso é o principal passo para ajustar. E se você começar e aplicar isso de verdade, com consistência, não tem como você não evoluir. Agora, para fechar, se eu pudesse dar um conselho para quem está começando hoje, seria esse: não tenta ser avançado antes de dominar o básico. Faz o simples, mas faz muito bem feito. Repete isso por tempo suficiente e confia no processo, porque é assim que o resultado vem de verdade. Mas agora eu quero saber de você. O que você percebeu que precisa mudar a partir de hoje? Comenta aqui, porque isso já é o começo da sua evolução. Se você quiser continuar aprendendo o que realmente funciona, se inscreva no canal, porque aqui é direto ao ponto, sem enrolação e só o que dá resultado de verdade. Então vou nessa, valeu campeão, tamo junto!